Eu chorei, tu chorais, nós choremos. Tá tudo conjugado errado, mas tudo bem. Depois de muito tempo, terminamos a série do conto original dos Mosqueteiros do Rei, ou Os Três Mosqueteiros. Pra quem teve paciência de assistir, descobrimos por que Corinne queria tanto ser uma mosqueteira. Pois seu pai era uma inspiração para várias pessoas que muita gente amava D'Artagnan. Mesmo a gente discordando de muita coisa que ele fez, né? Porque se ele não tivesse feito, pessoas não teriam morrido, né? Mas... E nesse vídeo nós vamos falar sobre as semelhanças do livro para o filme da Barbie. Olá, Pop Pop, eu sou a Isha. E eu sou a Hayley. Sejam bem-vindos ao Hipopoticamente falando. E contamos essa história mega longa por causa de muitos detalhes, assim que vão responder muitas dúvidas sobre o filme. Segundo o conto original, D'Artagnan era um adolescente francês que sonhava em ser um mosqueteiro. Foi até Paris se encontrar com Monsieur de Treville, capitão dos mosqueteiros, mas não conseguiu virar mosqueteiro, e sim um guarda de Sardes. Nos esbarros da vida, conheceu 3 caras que queriam acabar com a raça do pobre coitado. Mas depois de provar o seu valor, viraram melhores amigos. E juntos, quase morreram mais de uma vez, descobriram verdades tenebrosas, foram para uma guerra, D'Artagnan saiu pegando as mulheres casadas de Paris inteira, até querer namorar com a mulher mais perigosa da Inglaterra e da França. Athos era um bêbado com um passado tenebroso, amargurado da vida, e era o mais top dos 4. Mesmo que ele ficava ali se escondendo. Aramis era um mosqueteiro provisório, afinal, o meu grande sonho é ser um padre. E só de olhar para Aramis, todas as donzelas queriam virar mulas sem cabeça. E Porthos era o mais vaidoso, viciado em jogos, mentiroso, altivo e medroso, cujo seu passatempo favorito era fazer ciúmes para sua namorada, e seus piores pesadelos era que alguém descobrisse o que ele escondia atrás das cotas e frangos mal cozidos. Segundo o livro, a história começa em 1625, onde o rei do livro é o rei Luís XIII, e o vilão é o cardeal Richelieu, que também existiu na vida real. Que além de cardeal, foi um político francês que foi o primeiro-ministro do rei e foi arquiteto do absolutismo na França e da liderança francesa na Europa. Mas, diferente do livro, a versão da Barbie se passa no reino do rei Luís XV. Sim, da primeira vez nós falamos que era o rei Luís XIV, mas não é, o rei Luís XV. Como falamos na série, Os Três Mosqueteiros é uma trilogia, e durante a vida de D'Artagnan, ele viveu durante o reinado do rei Luís XIII ao XIV, e Corinne veio no reinado de rei Luís XV para Paris. Segundo a história, os pais de Luís se gostavam bastante e tiveram 3 filhos. Louis era o caçula, mas quando tinha 2 anos, seus pais morreram de sarampo, e com medo das crianças terem sido infectadas, submeteram seu irmão mais velho a um violento tratamento, o que causou a sua morte. Já o irmão do meio é meio difícil de saber exatamente o que aconteceu, mas parece que ele morreu também. É que é um pouco difícil de entender porque os 3 filhos, todos eles se chamam Luís, que até por isso que tem até o Luís XIV, né? Porque qualquer criança que nascia ali na realeza levava o nome de Luís. Aí parece que ele morreu também. Parece não, com certeza, porque era de 1600. E aqui está a explicação, né, do porquê que no filme da Barbie o Louis não tem pais e ele é muito dependente do Felipe. O Felipe que tá cuidando dele. Eu terei tempo de sobra quando não estiver mais cuidando dele. E agora Louis já está pronto para ser rei. E o Felipe, que é o regente, ele também existiu, mas isso a gente fala um pouquinho mais pra baixo. Louis foi o rei da França de 1715 até a sua morte. Ele sucedeu seu bisavô Luís XIV com apenas 5 anos de idade. É bisavô, gente, porque de acordo ali com a história, ele é o rei que mais viveu ali em tempo de governo. O cara, por isso que é bisavô, o cara viveu 3 gerações ali, mas tudo bem. Mas com 5 anos não dava para reinar, né? Talvez eles conhecessem um pouco da história do Brasil, mas... Sendo assim, até que ele alcançasse a maioridade em 1723, seu reino foi governado por seu tio-avô Felipe II, Duque de Orleans, como regente. E aí está um erro, né? Pois no filme Felipe é primo do Louis e não seu tio-avô. Primo, você viu aquilo? Mesmo assim, podemos ver que a história de Corinne se passa em 1723, pois no filme vemos exatamente quando Louis alcança a maioridade para governar. E por mais que a história tenha sido feita anos depois de D'Artagnan morrer, muitos dos fatos do filme são inspirados nos personagens do livro. Por mais que Felipe seja o regente, ele tem um comportamento muito parecido com o do cardeal. Uma das cenas que remete a essa semelhança é quando Felipe ameaça Bertrand, falando que ele pode sofrer um acidente se não fizesse o Louis morrer logo. Senão o próximo acidente pode ser com você. Essa cena é muito parecida quando o cardeal ameaça D'Artagnan em sua sala. Mais tarde, se alguma coisa te acontecer, lembre-se de que fui eu que o procurei e que fiz o que pude para que esse acidente não acontecesse. Igualmente, Felipe tem mosqueteiros, coisa que o cardeal tinha, e não era todo mundo que tinha direito de ter mosqueteiros particulares, não. Até porque os mosqueteiros eram a guarda pessoal do rei. Só o rei tinha mosqueteiros. Nem a rainha tinha, né? Só do rei. Aí, tipo, o cardeal meteu o nariz no meio. Eu quero também. É, tanto aí que o rei deu. Tanto que os mosqueteiros do Felipe e do cardeal têm a mesma cor, né? Tipo, vermelho, né? Sim, coisa que o Felipe não tinha, né? Era pra ter guardas particulares, mas não, ele queria mosqueteiros. Bertrand e Brutus são logicamente inspirados em Roquefort, o escudeiro que fazia o trabalho sujo para o cardeal, e que tinha uma cicatriz no olho, em algumas versões chegando até a usar tapa-olho. Brutus não chega a ter uma cicatriz, mas tem uma mancha no olho. No filme, deu muito
muito ênfase para a faca de cobra de Bertrand, e isso é uma referência ao livro, pois Roquefort e Milady eram várias vezes chamados de víboras, e também faz sentido a cobra perder um olho, já que Roquefort e Bertrand usavam tapa-olho. Além disso, Será que foi o cardeal que arrancou aquele olho do Bertrand? Tanto que ele fica com medo quando o Felipe... Tanto que ele fica com medo quando o Felipe ameaça ele de novo de perder o... a gente até zoou, né? Que falou, da próxima vez você vai perder a sua perna. Na nossa paródia, né? Na nossa paródia ele levou o olho dele. Mas talvez seja ele mesmo que fez. Mas além disso, além da faca de cobra, o caso é por ser uma faca. Porque no livro, a Milady, ela tem muito esse negócio com faca. Qualquer coisa, ela pega uma adaga, uma faca pra tentar matar alguém. Ela tentou matar o D'Artagnan com uma faca. Ela matou o Duque de Buckingham com a faca. Usou a faca lá, mas... sempre uma faca pra Milady. Então tem bastante importância a adaguinha. Tanto que no final até o Felipe usa a adaga. Porque ele vai querer matar os dois. E por falar em Milady, no baile real também é uma personagem com o mesmo nome que ela, assim como Constance. Mas sabemos que não são elas, pois as duas morreram no livro. A Condessa de Winter. Nós temos uma cama sobrando agora que a Constance se foi. Foi apenas uma referência. Assim esperamos, né? Medo de Milady estar viva. Eu já matei ela uma vez. Serão atos, nunca mais vai dormir em paz. Outro personagem que foi inspirado ali no livro é o Alexander, que tem o nome em homenagem ao Alexandre Dumas pai, que foi o autor da obra dos Três Mosqueteiros. Messier de Treville também é o personagem do livro, mas com certeza não é o mesmo chefe de D'Artagnan, senão ele tá bem inteiro, né? Porque ele era bem mais velho que D'Artagnan no livro. E aí o D'Artagnan já morreu já, então... Isso, na realidade, ele seria um sucessor de Treville, e que também já serviu com o pai de Corinne. Eles se conheceram, D'Artagnan, talvez e eles ele eram foi outro mosqueteiro. guarda. E depois ele conseguiu o cargo de Messier de Treville. Como sabemos no livro, Treville não era um verdadeiro nome de Treville. Era um cargo. Até porque é senhor de Treville. Treville era uma região. Então ele era tipo... o dono daquela região, ele cuidava daquela região. Ito. Mas vamos ao que todo mundo quer saber. Cada uma das protagonistas da Barbie foram inspiradas em um dos mosqueteiros. E não são 3 e sim 4. E já explicamos que no livro é 3 mosqueteiros porque o título original é D'Artagnan e os 3 mosqueteiros. No caso da Barbie é Barbie e as 3 mosqueteiras. E diferente da versão da Barbie, eles não se tornam mosqueteiros juntos. Athos, Porthos e Aramis já eram mosqueteiros muito antes de D'Artagnan e eram conhecidos como os 3 inseparáveis. Os 3 mosqueteiros e por aí vai. Durante a maioria do livro, D'Artagnan era um guarda da companhia de Essartes. E só pro final do livro que ele se tornou um mosqueteiro. Então vamos falar sobre cada personagem. Começando pela protagonista, temos a Corinne, que segundo o filme é filha de Charles d'Artagnan. O senhor conheceu meu pai, D'Artagnan. Ah, D'Artagnan. Sua mãe, ao contrário do que todo mundo pensava, não é a Constance, porque ela morreu nos últimos episódios. Mas tudo bem, porque D'Artagnan ficou com a metade de Paris, né? E outros interesses amorosos de D'Artagnan foi Kate, mas Kate sumiu do mapa no final do livro, então não é ela. D'Artagnan também ficou com Milady, a vilã do livro, mas no final da história ela sentiu o poder de um machado da Tramontina, então não é ela, né? No filme da Barbie falam que sua mãe se chama Marie, e Marie era o nome da costureirinha de Aramis, a amante dele. E sabemos isso quando ele assinava as cartas para sua amante. Para a menina Marie Michon, roupeira em Tours. Então quer dizer que D'Artagnan é mais filho da mãe ainda e pegou mais uma mulher comprometida? Porque o histórico dele nesse sentido é bem criminoso, afinal ele já pegou a mulher do Athos. Seu talarico raspa a canela! Mas não, gente, pois como a gente sabe, por mais que Aramis falasse que namorava uma costureira, a gente descobre que no livro ele era amante de uma duquesa, da duquesa de Chevreuse. Chevreuse, a gente não sabe falar francês. E para proteger a imagem dela, ele dizia que ela era uma costureirinha, uma criada, uma prima, uma freira, um padre, uma sobrinha. Ele vivia mentindo. Distorcendo, No livro, Marie Michon era realmente uma roupeira, uma costureirinha que trabalhava para a duquesa. O Aramis escrevia as cartas endereçadas a Marie Michon para que Marie enviasse as cartas para a duquesa, verdadeira amante de Aramis. Todo mundo achava que quem era verdadeira amante era essa roupeirinha. Mas não, como a roupeira trabalhava para a duquesa, ela pegava a carta do Aramis e escondia e dava escondido pra duquesa. É um rolo enorme, mas aí deu pra entender. Então, pra quem viu, a série deu pra entender. Então, pelo que tudo indica, o D'Artagnan ficou com a Marie costureirinha. Que me faz querer ver o Aramis zoando ele. Ah, costureirinha, D'Artagnan. Cala a boca, Aramis! Mas o mais legal é que a amante de Aramis também se chamava Marie. Então era o disfarce perfeito para enviar as cartas, pois elas tinham quase o mesmo nome. Mas sobre o Aramis e a duquesa a gente fala depois. Então, a mãe da Corinne é uma antiga empregada da duquesa. E isso explicaria ela ter milhões de contatinhos, né? Então, ele fala com Treville, que sei lá o que, blá blá blá. Então porque ela também conhecia, né? Porque ele trabalhava com o D'Artagnan. E também explica ali a duquesa, né? Também do Aramis ter vários contatinhos, porque qualquer coisa eu vou contatar a minha prima, porque ela conhece tal quem, sei lá o que, que fala da rainha. Eu ouvi ela falando do Duque certo dia.
Por quê? Porque ela tinha contato com o duque porque ela era uma duquesa. Ela conseguia dar um monte de dinheiro para Aramis, dar cavalo importado, porque ela era uma duquesa. Ela conseguia acesso com a rainha porque ela era uma duquesa. Assim como D'Artagnan, Corinne tem um gênio um pouco difícil e esquentado. Afinal, ela é da Gasconha, assim como seu pai. Eu sou Corinne, da Gasconha. E diferente do D'Artagnan, Corinne conseguiu seu cargo na mosquetagem em apenas uma semana, porque quando a Madame de Beausset a contrata, ela diz que o baile do príncipe é dali uma semana. Como o baile de máscaras do príncipe é daqui a uma semana, não posso mais perder ninguém. Então ela treina por uma semana com a Madame Helene, salvam o príncipe no baile e são tornados mosqueteiros praticamente no outro dia. Já o D'Artagnan, ele teve que esperar uns 2 anos, foi pra guerra, aconteceu muita coisa ali nesse meio tempo. No livro, o interesse amoroso principal de D'Artagnan é Constance, criada da rainha. Já Corinne se interessa pelo próprio rei. Mas assim como no livro, eles não chegam a ficar juntos. Já falamos isso em O HF Responde, que a Corinne não tem muita chance de se casar com Louis e virar rainha. Mas depois de ler o livro, nós tivemos a certeza Que eles não vão ficar juntos. Porque, segundo a história, o rei Luís XV se casou com a Maria, esse nome ilegível, que é polonesa, então nem tem probabilidade de ser a Corinne com outra identidade. Mas segundo a história de D'Artagnan, ele não se casou com Constance, e sim foi amante dela, já que ela era casada com o Sr. Bonacieux. Por isso, a grande chance é que Corinne tenha continuado como mosqueteira, mas que tenha virado uma das amantes de Louis, porque sim, o rei Luís teve muitas amantes. D'Artagnan existiu na vida real, e teve uma vida bastante parecida com o livro. Charles de Batz-Castelmore, conde de Artagnan, foi um militar francês, tendo servido ao rei Luís XIV como capitão dos mosqueteiros da guarda. Em seus últimos anos, D'Artagnan torna-se governador da cidade de Lille, que é uma cidade mencionada no livro como a cidade em que Milady seduziu um padre e por isso conseguiu a marca da flor de lis no ombro. No final do livro, ela é morta pelo carrasco desta mesma cidade de Lille. O D'Artagnan verdadeiro, que existiu na vida real, foi morto durante o cerco desse nome aqui, na Guerra Franco-Holandesa, com 62 anos. Já no livro, assim como D'Artagnan, Corinne chega a Paris e leva um balde de água fria. E depois de avistar seu nêmesis, decide entrar em uma perseguição para duelar com Cara. Igualmente, Corinne corre atrás de alguém, mas não para duelar, e sim para salvar Miette de Brutus. Mesmo assim, ambas as cenas têm referências ao Roquefort, pois D'Artagnan corre atrás de Roquefort e Corinne corre atrás de Brutus, que é inspirado em Roquefort. E os dois estavam meio que atrás da carta, né? Porque o D'Artagnan ficou pistola quando descobriu que o Roquefort pegou a carta dele. E o Brutus também pega e rouba a carta da Corinne. Isso. E no meio dessa correria toda e nos esbarros da vida, D'Artagnan conhece seus maiores inimigos, que por muito pouco se tornam seus melhores amigos. O primeiro que ele conhece é Athos, mas da Barbie ela conhece primeiro a Viveca, que é representada pelo Porthos, e por isso vamos a esse mosqueteiro primeiro. No livro, Porthos era o mais alto da equipe, era muito vaidoso e ostentava roupas luxuosas com pedras preciosas e ouro. Ele amava gastar dinheiro, principalmente com comida. Se deixasse, ele comia até um cavalo, literalmente. Depois de esbarrar com Athos, D'Artagnan se prende dentro da capa de Porthos no pátio da casa de Treville. E aí temos a semelhança, pois quando Corinne esbarra em Viveca, ele está fazendo uma capa para ela, mas acaba caindo na lama. Viveca ameaça Corinne, mas no livro, Porthos ameaça esfolar D'Artagnan e marca um duelo com ele. No livro, Porthos era o mais sociável dos 4, e em alguns momentos foi o que ajudou D'Artagnan a se integrar no grupo, já que Aramis e Athos eram bem fechados. Já na versão da Barbie, esse papel fica por conta da Aramina, que convida Corinne para ficar com elas. Porthos tinha várias amizades com os mosqueteiros, e seu melhor amigo era Aramis, que, como diz no livro, tinha uma personalidade totalmente diferente de Porthos. E podemos ver que o sistema de amizades ainda continua o mesmo no filme da Barbie. Aramis e Porthos, que são Aramina e Viveca, e D'Artagnan e Athos, que são Corinne e René. No livro, Porthos era um excelente espadachim, isso quando não torcia o joelho. E por mais que tivesse uma honra um tanto quanto questionável, era um amor de pessoa. Na maioria das adaptações, fazem ele sendo apenas conhecido como Força Bruta, o que não é totalmente mentira, pois em alguns momentos ele deu algumas soluções brutas, como matar Milady desganada. Fora quando ele catou o cara no colo. Mas era só ameaça mesmo e no fundo ele era um amorzinho. E também era muito medroso, então com certeza ele não ia matar a Milady desganada, ele não ia ter coragem de última hora. Não ia. E podemos ver que a personalidade não ficou totalmente igual à da Viveca, mas mantiveram um deboche bem ativo, principalmente na cena do baile, pois Porthos também ficava desfilando seus equipamentos e esfregando na cara dos pobres. Porthos também era o mais bem-humorado do grupo, ele vivia fazendo piada, era muito engraçado, todo mundo gostava de ficar perto dele porque Porthos era um engraçadinho comediante da equipe ali. Fora as piadas dele, que a maioria das piadas eram muito ácidas, ele tinha um humor bem ácido, ele era muito escandaloso por causa disso, porque na época não podia ficar rindo alto fazendo skins. Mas uma coisa muito linda é que a primeira gargalhada da vida de D'Artagnan foi com Porthos. E no começo do livro eles ficavam um pouco mais grudados, depois que separou assim, D'Artagnan ficou mais perto de Athos. E Aramis de Porthos. Porthos e Athos começaram a equipe e depois conheceram Aramis e o incentivaram a virar mosqueteiro assim como eles. Aramis já havia sido treinado por um dos melhores professores de esgrima de Paris, mas é dito que Porthos ensinou golpes secretos a Aramis, golpes perigosos e proibidos, mas que fizeram Aramis ter habilidade bastante para duelar com 2 caras de uma vez e ser um dos recordistas em tempo de acabar com o oponente.
Já começava a luta, ele já acabava porque ele era bem rápido. Sim, diferente da Barbie, seria a Aramina que lutaria com 2 caras de uma vez, e não a Corinne. Porque no livro era o Aramis que duelava com 2 caras de uma vez. Em algumas versões do livro, Porthos foi o responsável também por ensinar D'Artagnan as habilidades de mosqueteiros. Principalmente a usar mosquete, pois D'Artagnan era muito bom com a espada, mas quase não sabia nada sobre armas. Aí o Porthos ficava treinando com ele escondido, né, porque não saía podendo atirar em qualquer lugar aí. Eles iam lá pro meio do mato, aí ficava pau, pau. Fora que Porthos também ensinou D'Artagnan a cavalgar, porque segundo Porthos, Você cavalga que nem um equino, que nem um garoto do campo, não como um mosqueteiro. Então deixa aqui, segura a rédea aqui, moleque. Aí ele ensinou D'Artagnan a montar no cavalo como um mosqueteiro. Porthos se gabava muito por falar que tinha muitas amantes, principalmente uma princesa e uma duquesa, mas era tudo mentira, pois ele era muito fiel à única amante que tinha, que era a senhora Coquenard, esposa de um procurador, mas também parece ali em alguns momentos do livro que ele deixou as outras amantes que ele tinha só por causa da senhora Coquenard, ou ele só tava mentindo pra enganar mais ela, mas assim, fica aí no ar, né? O Porthos ele amava fazer ciúme pra ela, mas era tudo fachada. No final do livro eles se casam e têm vários filhos, mas na versão da Barbie, Viveca não tem nenhum interesse romântico. O mais engraçado é que a vida que Porthos mentia ter era a vida que Aramis escondia dos outros. Porthos dizia que namorava uma duquesa muito rica e Aramis era amante da duquesa de Chevreuse, que era uma amiga íntima da rainha da França. Mas pela segurança dela e dele também, ele mantinha tudo em segredo. Porthos amava falar sobre as mulheres da corte, mas isso deixava Aramis bravo por sua amante, ele odiava essas conversas, dizendo que era inadequado falar sobre damas dessa maneira, Porthos. Na vida real, Porthos também existiu. Seu verdadeiro nome é Isaac de Portal, e nasceu em 1617, e morreu em data desconhecida. Sabe-se que Porthos pertencia a uma família protestante do Béarn, que era também a cidade onde D'Artagnan veio. Ou seja, todo mundo é gascão nesse livro. Na época, os protestantes eram muito perseguidos e seu pai ensinou ele e seu irmão mais velho a lutar. E no livro, Alexandre Dumas colocou essa como sendo a história de Mosqueton, servente de Porthos. Em uma cena que cortamos da série, Mosqueton diz a D'Artagnan que ele tinha um irmão e seu pai os ensinou que se algum católico perguntasse de qual religião eles eram, era para eles falar que eles eram católicos. E se um protestante perguntasse, eles deveriam dizer que eram protestantes. Mas um dia, seu pai se deparou com um católico e um protestante ao mesmo tempo, e eles acabaram percebendo a farsa e o mataram. Como vingança, Mosquetão e seu irmão mataram cada um dos assassinos do seu pai, e fugiram cada um para um lado sem nunca mais se encontrarem novamente. Mosquetão, enquanto fugia, conheceu Porthos e propôs ser seu servente em troca de comida, moradia e roupas, e o Porthos aceitou de boas. Mas voltando ao Porthos da vida real, seu pai era secretário do rei e dos estados da Navarra. Porthos comprou feudos, tornando-se assim um nobre. Isso explica algumas coisas, como no livro ele diz a sua amante que não é qualquer camponês. E no livro ele se torna barão de Bracier, deve ser Bracier. Ele se torna barão de Bracier e de Pierrefonds. Esse nome aqui. No filme das Três Mosqueteiras da Barbie, Viveca é realmente bem diferente de Porthos. Não é tão gulosa como ele, nem fala alto, é bem engraçada e risonha. É vaidosa sim, mas nem chega aos pés de Porthos. Quando Viveca finge seu nome, ela diz ser uma duquesa. Uma mentira costumeira de Porthos em namorar com uma duquesa. Uma referência aí. Provavelmente a personagem mais parecida com o livro é a Aramina, que é o próprio Aramis. Aramis é um poeta amável e gentil, que é conhecido como o mosqueteiro mais calmo do grupo. Mesmo que ele não pense 2 vezes antes de enfiar a espada no rim de alguém, né? Se ele me pedisse a carta, eu iria entregar a carta com uma mão e com a outra enfiaria a espada no rim dele. O Aramis ele era muito calmo porque ele se controlava ao máximo, porque na verdade ele tinha um pavio muito curto, só que ele ficava lá, não, paz interior, paz interior. Ele era muito bravo. Qualquer coisa, ele pensava em matar alguém. Em matar, ele vivia dando patada. Tanto que ele aprendeu o esgrima na base do ódio, porque ele só aprendeu pra matar alguém. Então está aí as coisas, tinha um pavio muito curto. Ele conseguia se controlar. Nem se controlar, porque você vê mesmo ele xingando o D'Artagnan ali 1000 sóis na primeira vez que ele vê. Esse miserável deve ter coisado esse impertinente. Ele se afastava. Pra não matar os outros, ele se afastava. Só que aí quando aparecia um pestinho como D'Artagnan, vou lhe ensinar a morrer. Aramis tinha o sonho de ser um padre e era aprendiz em uma igreja de sua cidade. Mas ele era bem namorador. E em algumas confusões ele assassinou o marido de uma amante dele. Amiga, não era amante, era amiga. Sendo assim, ele abandonou a igreja e conheceu Athos e Porthos que o chamaram para ser mosqueteiro. Ele aceitou, mas dizia que era apenas provisório, até dar uma limpada ali no nome dele, pois ele ainda continua ali na vontade de ser padre, né? No filme da Barbie, Aramina ainda possui muito o estilo de Aramis, como poeta e romântica. Mas tiraram totalmente a parte de ser da igreja. Se tivesse mantido, provavelmente ela diria que queria ser uma freira. No filme da Barbie, tiraram esse sonho da Aramina de ser da igreja pra ela ser uma bailarina, porque nós vemos muito ela dançando, ela tá sempre ali, tipo, dançando com a vassoura, dançando com alguma coisa, e ela que ensina a Corinne a dançar, então provavelmente
ela... Seria uma dançarina, uma bailarina, É. só que também cortaram, não falam, tipo... eu quero porque ser deram uma mais bailarina. protagonismo pra... Corine. no... Apagaram muito as outras, mas é assim. de 1h30, né? Olha quantos episódios deu a série que a gente resumiu. Pois é. Mas continuando. Na versão da Barbie, ela é a segunda a conhecer Corine, que a empurra para uma roseira. Mas no livro, D'Artagnan nem chega a esbarrar em Aramis como os outros. Mas vai atrás dele querendo fazer amizade e consegue a raiva eterna de Aramis, que ameaça matá-lo de forma rápida e indolor. Tudo por causa de um lencinho bordado. Aliás, ele é o último a conhecer o D'Artagnan. No começo do livro, D'Artagnan tinha uma admiração imensa por Aramis e queria ser igual a ele, tanto que foi esse pensamento que lhe rendeu o duelo com o poeta. D'Artagnan era admirador de Aramis, mas mais de uma vez pensou em matar ele por causa de mulher. Sim, D'Artagnan era burro o suficiente para matar Aramis por coisas que ele nem sabia. Mas essas cenas renderam cenas bem engraçadas, e mostrou que D'Artagnan achava que Aramis era um arrasador de corações e amante perfeito por ser um romântico. E as mulheres de Paris choravam por não poderem ser todas amantes dele, pois Aramis negava ter qualquer amante. Eu pareço um homem que passa seu tempo com as mulheres. Bem, se não passa, senhor, então Paris deve ser o eco das mulheres chorando. Mas no secreto do escondido, Aramis era desesperadamente apaixonado pela duquesa de Chevreuse, que por causa de um momento dramático de Aramis, acabou sendo conhecida como costureirinha por grande parte do livro. Na sua opinião, eu deveria perder a cabeça, não é? E por quem? Por uma costureirinha que eu conheci? Uma criada de quarto que eu cortejei numa guarnição? Não, meu amigo, não seria isso. A duquesa de Chevreuse realmente existiu. Ela se chamava Marie Amélie de Rohan. Deve ser isso aí. E foi uma nobre francesa que deveu sua reputação ao seu grande charme e a numerosas intrigas políticas. Ela foi casada 2 vezes e tá aí um dos motivos do porquê o Aramis não podia casar com ela, e era só amante, porque ela já era casada. Marie tinha mais ou menos a mesma ideia de Aramis no livro. Casal perfeito, né, gente? Isso aqui não. Mas lá pro finalzinho do livro, é dito que Marie tinha mais amantes além de Aramis. Ele era fiel a ela, mas ela não era fiel a ele. Mas queria o quê, né? Ela já não era fiel nem ao próprio marido. Aí você vê, Aramis ligava? Bom, ele tinha um pouquinho de ciúme, mas ele não ligava muito não, até porque de vez em quando os amantes dela se encontravam, sabe? Não, era tipo assim, Aramis, falando nisso, ontem eu fui ver a duquesa e ela enviou essa carta pra você. Porque durante o livro, em algumas cenas, eu acho que a gente não colocou exatamente no resumo, mas algumas cenas tem o Aramis indo se encontrar com o primo, indo se encontrar com alguém, que eu acho que até a gente acabou falando lá numa cena. Como assim ele falou que vai encontrar comigo e realmente tá encontrando comigo? Ele é um homem de palavra? Como assim? Era outra amante da duquesa. Então, tipo, algumas pessoas ali, sabe? Tipo, eles sabiam, mas fingiam que não sabiam. É um pouco triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. Nas continuações do livro, Aramis some e não dá mais notícias aos seus amigos. Depois, D'Artagnan descobre por meio de outro amante da duquesa que ele foi encontrado dado como morto em cima de uma carroça. Só que depois dá tudo certo, né, gente? Aguente seus corações aí. Essa saída do Aramis do grupo pode ter acontecido porque no final do livro, a Milady conta a Roquefort que descobriu que Aramis era amante da duquesa e que era pra ele contar ao cardeal. E para a proteção dos amigos e sua também, ele fugiu dando a desculpa de virar padre de vez, né? Mas depois ele virou padre de vez mesmo. Mas ainda continuou sendo amante da costureirinha, tá, gente? Até porque o cardeal também tinha amantes. Bastante gente perguntou, eu queria que Aramis casasse com a costureirinha. Gente, ele continuou com a costureirinha. Só que depois parece que ele, depois de uns livros, ele trocou a costureirinha. Aí ele teve uma outra amante. Que também é duquesa. Só que a gente não sabe porque a gente não leu esses livros, né? Então a gente só tá falando aqui. A gente tá falando do primeiro livro. E nas continuações, gente, perdeu bastante história e mudou bastante a personalidade dos personagens. Um exemplo disso mesmo é o Athos, que disse pro D'Artagnan que nunca teve amante nem outra mulher além da Milady. Mas nos outros livros, ele descobre que tem um filho perdido no mundo. E o Aramis também se perde bastante, então até demais pra falar a verdade. Me doeu, eu fiquei uma semana em luto depois que eu descobri o que aconteceu com o Aramis. E não é porque ele morreu. Melhor seria se ele tivesse morrido, vou falar a verdade mesmo. É porque a gente ainda fica com a lembrança boa do personagem, não com as lembranças ruins. Então, se o seu personagem preferido é o Aramis, eu realmente recomendo vocês a não lerem as continuações. É melhor criar fanfics onde ele tem um final feliz e não está dando facadas nas costas dos amiguinhos dele. Porque, sinceramente, gente, nos outros livros, o Aramis meio que vira o vilão da história. Principalmente ali no final do último livro, onde D'Artagnan, tipo, deserdou totalmente o Aramis. Aí ele escreve isso aqui, ó, pro Aramis. Gente, é triste, não vamos chorar, fiquem fortes. Mas vamos continuar aqui. Vamos fazer a fanfic de que o livro era muito mais bonito, que ninguém se separou no final e que o Aramis sumiu porque ele foi dado como morto, realmente acharam que ele tava morto, depois ele voltou como um justiceiro e salvou todo mundo. Vamos fingir isso daí que é muito mais legal. Fingir que ele é um herói escondido depois, assim. Por quê?
Outro fator engraçado é que Athos e Aramis eram os mais misteriosos do grupo, e D'Artagnan e Porthos se juntavam para seguir e espionar Aramis várias vezes, nunca tendo sucesso em nada porque o Aramis escondia muito bem as coisas. E isso é um ponto muito engraçado porque foi Porthos que ensinou D'Artagnan a sair para espionar Aramis. E é por causa disso que D'Artagnan consegue espionar Constance várias vezes no começo do livro. Porque ele Porthos ensinou ele. Mas ele também não tem muita coisa porque a Constance descobre ele. Então, Aramina tem o seu nome em homenagem a Aramis, cujo verdadeiro nome no livro é René de Herblay, que no filme da Barbie inspirou o nome de René. Sim, gente, os dois nomes ali foram tirados do Aramis. Já na vida real, o nome de Aramis é Henri de Aramis. Assim como Porthos, Aramis pertence a uma família protestante do Béarn. Diferente dos outros mosqueteiros, era de origem militar nobre. O avô de Aramis desempenhou um papel bastante ativo nas guerras religiosas na França como capitão. O pai de Aramis era, no início do século XVII, marechal dos alojamentos na Companhia dos Mosqueteiros. E esse histórico nobre é mencionado vagamente pelo personagem, que diz que seu pai conhecia o rei. Outro fato legal é que uma das tias do Aramis verdadeiro, uma das tias dele, se casou com o Messier de Traville da vida real, o comandante da Companhia dos Mosqueteiros. E Messier de Traville recebeu Aramis, seu sobrinho, por afinidade em sua companhia. Ele entrou para os mosqueteiros em 1640, ao mesmo tempo que Athos e Porthos. Bem, isso na vida real, né? Pois no livro, Messier de Traville e Aramis não tinham parentesco, pois Treville diz a D'Artagnan que não sabe o verdadeiro nome de Aramis. No filme das Três Mosqueteiras, Aramina não tem interesse amoroso, e Viveca menciona que Aramina acha que todos os garotos são um sonho. Aramina, todos os garotos são um sonho pra você. Isso lembra um pouco Aramis, que dizia que toda mulher era uma dama e que todas deveriam ser respeitadas. Segundo o livro, o Aramis ele é o mais bonito do grupo. Todos eles eram muito bonitos, mas Aramis transcedia. Porthos sabia pentear seu cabelo divinamente, mas o cabelo de Aramis era naturalmente hidratado com babosa. Mas havia uma coisa em Aramis que surpreendia toda a espécie humana naquela época e veio surpreender vocês porque nos surpreendeu e surpreendeu D'Artagnan. Em um belo dia, Aramis e D'Artagnan estavam conversando quando D'Artagnan disse uma coisa engraçada e Aramis sorriu. E foi nesse momento que o mundo tremeu, porque D'Artagnan nunca tinha visto uma pessoa que tivesse todos os dentes e que fossem brancos e retos. Dentes perfeitos. Sim, gente, esse é o maior ponto da beleza de Aramis no livro. Os dentes. Os seus dentes são verdadeiros? Isso porque, gente, na época, como eles não tinham muita higiene, né, sei lá o quê, eles não ficavam escovando os dentes direto, comia... Fora que no livro eles vivem bebendo vinho, então os dentes deles deveriam ser muito manchados, por causa do vinho, né, por causa do corante. E é dito mesmo que a própria Milady não tinha um dos dentes. Então você pensar que o D'Artagnan, o Athos e o Porthos não tinham dente e eram... tudo manchado? Constance. Imagina então do Athos que era tudo manchado. Porque ele vivia direto bebendo. Sim, Aramis, ele tinha esses dentes assim mais brancos, mais limpos, essas coisas assim. Porque como ele queria ser um padre, ele pegava... Ele comia mais carne branca, ele comia mais fruta, ele não bebia tanto vinho. Então os dentes dele... Claro que o dente dele não era branco, igual seria hoje em dia. Aramis era um galã mesmo, né? Meu, na hora o D'Artagnan, tipo... O Aramis, caraca, o D'Artagnan... Aramis estranhou na hora, ele ficou tipo assim, aí D'Artagnan tipo virou assim, tipo, eu não vou pagar pau pra sua beleza. É engraçado que eu acho engraçado é que o Porthos se mordia de raiva porque ele queria ser o mais bonito e com o ar mais nobre do grupo. Mas o mais bonito era o Aramis, né? Beleza, transcedia. E quem tinha o ar mais nobre era o Athos, porque ele era um conde antes. Então ele ficava tipo, eu queria ser igual, ele tentava imitar às vezes o Athos, só que nunca dava certo. Ele tentava falar igual o Athos, mas ele não conseguia, ele se perdia ali. E aí toda vez quando o Athos acabava falando um elogio pra ele, ele se sentia todo orgulhoso. Aí ele falava tipo, o Athos me elogiou. E por falar em Athos, vamos ao último mosqueteiro. Athos também existiu na vida real e seu verdadeiro nome é Armand de Silligué d'Athos Alteville, mais ou menos isso. Nasceu em 1615 em Berne e morreu em 1643. Todos eles vieram de Berne, D'Artagnan, Porthos, todos eles eram gascão. Athos era o caçula da família e por isso não poderia receber por herança os feudos da família, que seriam herdados por seu irmão mais velho. Athos era primo do Conde de Treville, cuja proteção permitiu-lhe entrar para o regimento dos mosqueteiros em 1640, na mesma época que Porthos. Diferente do livro, ele morreu jovem. Dizem que ele foi morto durante o duelo em 1643. Isso do Athos da vida real, tá? Essa história toda do negócio é do Athos da vida real. Então é mais um mosqueteiro aí que tenha parentesco com Treville. É. Porque um era sobrinho, o Aramis era sobrinho, e ele é primo de Treville. Então, um dos motivos do porquê que o Aramis e o Athos são os mais refinados do grupo. Os dois vêm de origem nobre. Sim. Então faz sentido, assim. No filme, René é a última a conhecer Corinne, mas no livro, Athos é o primeiro.
Assim que D'Artagnan saiu correndo atrás de Roquefort na casa de Treville, ele esbarra com Athos nas escadas. Athos já estava com o ombro machucado e quer matar D'Artagnan por ter machucado mais ainda o seu ombro nesse esbarrão. Athos tinha um costume muito diferenciado. Ele costumava cortar as orelhas das pessoas que faziam alguma coisa errada, sabe? Igual o Mike Tyson. E quando aconteceu o esbarrão, ele ameaçou cortar as orelhas de D'Artagnan. Eu vou correr atrás de você, eu vou te pegar e cortarei as orelhas. E mais de uma vez, tanto que ele já chega a ameaçar o Grimont de cortar a orelha do Grimont. E o Grimont, ele quer começar a chorar, assim, quer ficar triste. E D'Artagnan chega assim, pertinho dele e fala assim: não liga não, Grimont. Ele também falou que ia cortar minhas orelhas, mas olha só, elas estão aqui, ó. Ele não vai cortar suas orelhas, não. Aí o Athos só olha e faz uma careta assim, porque o Athos só ameaçava, sabe? Ele só ameaçava. Mas o Grimont ainda abaixou a cabeça e saiu, com medo. Athos era o mais admirado do grupo. Até o rei chegou a admirar o Athos. Porque uma vez ele estava fazendo uma guarda para Treville em uma visita ao rei, e o rei e ele começaram, no meio do nada, a conversar sobre falcoaria. Isso admirou muito o rei, pois como que um mosqueteiro poderia saber de falcoaria, política, cavalos, documentos impressos, casas, baú da felicidade, bicicletas... E etc, etc. Pois é. Porque, como sabemos, Athos nasceu em berço nobre e cresceu como um conde, por isso que ele sabe essas coisas. Falou uma coisa também muito coisa foi de economia também lá, e o rei ficou: gente, você é um mosqueteiro, não é pra você saber dessas coisas. Pro rei se admirar, quer dizer que Athos sabia mais do que o próprio rei. Athos também gostava de poesia e música, e isso podemos ver em René, pois ela vive tocando, escrevendo música, e também sua escrivaninha, livros e um globo terrestre. Coisas também que Athos se interessava, né, sobre geografia. Athos era querido por todos e se casou com uma bela dama, e essa foi a perdição dele. Pois no livro, depois de descobrir o passado terrível de sua esposa e que ela estava marcada com a flor de lis, ele teve que fazer justiça. Quando alguém cometia um crime muito grande ou quando era dado pena de morte, as pessoas eram marcadas com ferro quente com o símbolo da flor de lis. E quando Athos descobriu que sua esposa era uma criminosa fugitiva, ele a matou, estando em luto o resto de seus dias, virando um bêbado amargurado. É porque na cabeça dele ele tinha matado a jovem menina linda que ele conheceu, que era a esposa dele. Porque ele falou pro D'Artagnan que nunca viu a Milady como ela mesma. Ele só viu ela no final ali, né, então... E ele ficou o resto da vida em luto pela, tipo, a mulher fofa que ele se apaixonou. Então, depois que ele descobriu o passado trágico, assim, então ele nunca teve amantes, ele nunca, tipo, conseguiu ficar com ninguém, assim, porque ele ainda era leal à moça delicada que ele se apaixonou. Mas só que depois ele viu ficou que... tipo um viúvo, né, tipo... ele, tipo assim, ele tinha duas personalidades, ele se apaixonou por uma, então quando essa personalidade fofa morreu, ele ficou em luto por ela. Tanto que a Milady ainda terrível tava solta e ele, tipo, não... Então ele ficou o resto da vida lá, tipo, em luto pela perda da esposa. René, assim como Athos, é bem fechada e só se abre para os amigos próximos. No livro, Athos é bem conhecido por não deixar seu criado falar. Isso porque quando ele ficava muito bêbado, ele saía dizendo para todo mundo o seu passado. E como era um passado horrível, ele não queria que ninguém soubesse. E ele não queria que Grimont ficasse sabendo e contasse para alguém. Então ele evitava falar até com Grimont. A traição de Athos com a esposa foi tão grande que ele tinha medo de confiar em todo mundo. Porque no livro ele via falando assim: não confie nos criados, D'Artagnan, não confie nas mulheres, não confie em seja lá quem for, D'Artagnan. E como sabemos, todo mundo que descobriu o segredo de Athos, ele matava. Só não matou D'Artagnan porque ele tinha o poder do protagonista. Athos era o líder dos amigos no começo do livro, mas depois deu a liderança a D'Artagnan. E depois voltou a ser líder durante a guerra, mas depois D'Artagnan voltou à liderança. Essa troca de líder também acontece na Barbie. René antes era líder, mas depois Corinne assumiu a liderança. Mas o mais legal sobre René é que, assim como Athos, ela também tem um enorme segredo. Como sabemos, Athos veio de uma origem nobre, e René tem igualmente um passado importante. Mais importante ainda do que Athos, porque René é, na verdade, uma princesa fugitiva. O quê? Mas, como estamos falando de curiosidades do conto original e não de teoria, vamos continuar aqui com o conto original. Depois a gente fala aí dessa teoria. Em outro vídeo, no caso. A frase mundialmente conhecida, um por todos e todos por um, foi dita apenas uma vez durante o livro inteiro. E é o lema dos 4, e não de todos os mosqueteiros, como muitos dizem por aí. Foi dita por D'Artagnan, e na série fizemos o Porto falar também, mas não tem oficialmente no livro. Ele apenas fala que não vai desistir de D'Artagnan tão fácil. Aí a gente só pra dar um ênfase, assim. A gente usou a licença poética, aí ficou assim. Afinal, é um por todos e todos por um. Não desistiremos do nosso Gascão tão fácil. Mas pra falar a verdade, o livro foi mundialmente famoso por uma amizade inigualável, indestrutível, pra no final todos eles se separarem e irem cada um pra um canto. Essa parte decepcionou muito. Quebra muito o coração. Tanto que em várias adaptações, eu acho que não tem uma adaptação que fizeram totalmente igual. Sempre acaba com os 4 juntos, falando um por todos, todas elas. Todas. Ou então eles o só Mickey, juntos. O Mickey e a Barbie 2011... Acho que só o de 48 que não, porque... mas eles ainda terminam ali, tipo, juntinhos ali, dá pra ver. Mostra, tipo, não terminam eles separados. Assim. Uma coisa que eu fiquei surpresa, gente, pra falar a verdade, é que eu nunca imaginei ter crush num personagem de um livro tão antigo. Eu não achei que era possível.
Estou aqui, né? Fora que eu acho que é um dos livros antigos, assim, mais bem escritos que eu já li. Os outros, às vezes, é uma coisa meio chata, uma coisa, mas esse livro prende muito. O autor, ele tinha um baú de tesouro tão rico, e ele resolveu ficar com o baú e jogou fora o tesouro. Até no primeiro livro, ele se perdeu nos personagens. No começo, assim, eles eram de um jeito, e no metade era outro, e depois virou outro. Isso, tipo, ele se perde, os personagens, o D'Artagnan, ele muda drasticamente, e não é por causa da guerra, não é. Ele coloca, tipo, uns pensamentos ali em D'Artagnan, que D'Artagnan, tipo, sei lá, ele muda. E o Treville é um pouco esquecido, mas de vez em quando ele também tá meio estranho, assim. Então, tipo, o autor se perdeu completamente na personalidade. É como se o próprio livro estivesse ganhando vida e o cara não tá conseguindo escrever ali direito. E aí, falando da amizade inigualável, tanto que uma cena que magoa é tipo esse daqui, ó. Nós 4 juramos confiança cega um com o outro e dedicação por toda a nossa vida. E eles esquecem disso. Mano, eles prometeram ficar o resto da vida ali, tipo, ajudando, tipo, confiança cega. Porque eles conheciam, os amigos deles sabiam que dava pra confiar, era confiança cega, que não sei do que, pra no final o Aramis ir embora, Porthos largar eles por uma viúva rica, Athos abandonar D'Artagnan por causa de uma herança, e D'Artagnan fazer amizade com o vilão do filme, do livro. Não, eu acho também muito chato eles terem colocado o Aramis como vilão e ter colocado o Roquefort como do bem. Sendo que o Roquefort, ele era alguém sem escrúpulo nenhum, tanto que várias pessoas falam, ele não é um gentil homem, ele parece, mas não é. Fora que tem uma cena que ele vai encontrar a Milady, aí no título tá escrito Encontro de Duas Cascavéis. Então. E aí eles conversam, tipo, a conversa deles é um pouco pesada às vezes, aí eu fico, tipo, olhando assim. Mas como muitos de vocês perguntaram, não, a gente não vai fazer as continuações dos outros livros. Já foi bem difícil de fazer desse livro, que tem vários filmes de referência. E os outros. Livro é enorme. E já os outros livros, o 20 anos depois e o Conde de Bragelonche, lá não sei o nome. E o Visconde de Bragelonche, eles não tem filme sobre eles. Então a gente não tem referências pra usar, porque vai ter personagens que, sabe, nem tem nesse. Fora que a gente não quer partir o coração de novo. A gente já tá de luto por Aramis, então, e pelos outros também. E a gente não quer falar sobre esse livro. Até porque As Três Mosqueteiras fala mais do primeiro livro e não dos outros. Claro que o Bertrand faz um pouco de alusão ao Roquefort, mas ele também faz um pouco de alusão ao Visconde de Bragelonne. Mas a gente não vai entrar nesse quesito. A gente não recomenda vocês lerem, porque vocês vão sair corações partidos por aí. Lembre-se que nós avisamos. E se vocês lerem e falarem assim, nossa, eu li e sei lá o que, vocês querem saber? Não, a gente não quer saber. Não importa se for bom, se for mal, eu prefiro a fanfic que eu criei. Além disso, todos os filmes dos mosqueteiros não são totalmente fiéis à história. O mais fiel que encontramos é Os Três Mosqueteiros de 1448, mas é muito resumido e tem muitas coisas diferentes, como na morte da Milady, onde ela vai toda plena pra morrer. Athos também vive beijando ela, sendo que no livro, Athos vive falando que tem nojo de Milady. É um pouco diferente, mesmo assim ele tem tipo 2 horas, e eles tiraram totalmente o Felton, eu ia falar Felton. Isso. O Felton, ele meio que aparece, só que eles trocou pela Constância porque já tava dando 2 horas o filme já. Eles cortaram e diminuíram ali, tipo, tem o Felton, mas dá pra assistir de boa, coisa que é muito legal. Em praticamente todas as versões, Constância é dita como filha de Bonacieux e não esposa, até porque ninguém quer colocar o D'Artagnan pegando as casadas, né? Outros filmes que usamos como referência foi Os Três Mosqueteiros de 2011, contando com o Sr. Darcy como Athos, Gaston como Aramis e Percy Jackson como D'Artagnan. Mas a história é muito exagerada e diferente, eles parecem mais mercenários do que mosqueteiros. Nós também usamos Mickey e Dona de Pateta como Os Três Mosqueteiros, Os Três Mosqueteiros do Good Times, teve D'Artacão, acho que é D'Artacão. D'Artacão, tem um outro aí também que a gente usou, que eu vivo esquecendo o nome, mas tá aqui. Usamos esse daí pra vocês se estiverem interessados. Eu gosto mais da versão do Mickey do que eu vi, porque eu achei, tipo, uma ideia completamente nova eles terem colocado o vilão principal do filme como o Sr. Treville, porque o bafo no filme é representado pelo Sr. Treville. Sim. E como que você vai reparar que o Sr. Treville, foi uma ideia excelente. E o Mickey, o Donald e o Pateta, eles são o Planchet, o Mosqueton, o Grimaud, o Bazin, eles são os serventes, que eles que limpam as coisas lá dos mosqueteiros, eles são os serventes deles. Então, tanto que seria, principalmente porque o Planchet no final ele vira tipo um sargento. Então. E uma coisa que quando eu descobri, né, que tava lá os produtores do filme falando, eles falou que eles pegou um pouco do ar romântico do Aramis no Pateta. Por isso que o Pateta fica cantando lá pra Clarabella e conquista a Clarabella, porque eles pegou o ar romântico, o ar conquistador do Aramis no Pateta. É muito engraçado você ver isso. Não, e o interessante também, né, é uma coisa meio contraditória, né, se você for ver que, tipo, o coisa medrosa do Porthos. Só que eles exageraram no Donald. E também o coisa lá do você é muito pequenininho, até porque no livro eles ficavam, tu é um moleque, D'Artagnan, sabe? E também é interessante que a Milady, ela seria a Clarabella. Então fica estranho a Milady com o do Aramis, mas tudo bem, né? Mas a gente gosta da versão do Mickey, muito bom. Eu acho que foi, mais que é uma história assim pra criança infantil, mas eles contaram muito bem.
Para fazer essa série, nós lemos um resumo que tinha mais ou menos umas 140, 150 páginas, que era muito diferente da história. No final, Milady ia para uma prisão e se enforcava lá, o que é totalmente oposto da personalidade da Milady, onde ela já fugiu da prisão 2 vezes. Ela não ia desistir assim, eu vou morrer, fazer o quê? Vou me matar. Ui. Depois nós lemos um livro de mais ou menos umas 500 páginas e depois um outro de 400 e pouca. E esse de 400 e pouco que nós pegamos pra fazer a série. Só que muitos elementos da série que a gente colocou vêm desse livro de 500 páginas. A gente mesclou os dois. Isso, como no caso da morte da Milady, porque no livro de 500 páginas, a Milady, ela luta pela vida até o último segundo, ela não desiste, ela tenta lutar o máximo possível, ela tenta jogar um charminho ali pro Aramis e pro Portos, né, porque ela já conquistou, tipo, um padre antes, porque com o Aramis ia ser diferente, ela tenta ali, tipo, na hora do vamos ver, mas não dá. Ela tenta jogar um charminho em todo mundo, mas aí o Atos sempre chegava lá e coisava, e ela saía gritando, e isso a gente colocou no final da série. Nesse último livro que nós usamos como base, porque já era um pouco resumido, então a gente já queria resumir mais ainda pra fazer a série pra não ficar tão comprida, né, e acabou ficando mesmo assim. E nesse daí, de 400 e poucas páginas, a Milady, ela tenta lutar enquanto ela tá dentro da casa, mas quando ela sai plena. Ela sai andando, tanto que no filme de 48 é usado essa cena. Ela tá lutando pela vida, mas o Atos dá um puxão de orelha nela lá e ela vai andando até o lugar onde o Carrasco vai matar ela. Ela vai bem plena. Sinceramente, a Milady lutando pela vida é muito mais com a personalidade dela. Não, nesse daí de 500 páginas também é dito que o Lord de Winter, eu não lembro exatamente do que ele é, mas ele tinha alguma coisa tipo de lei que ele sabia. Não é que ele era um juiz, mas ele tinha, meio que podia condenar. Ele podia, porque tanto que ele coisa. No final, gente, a Milady ela tenta dar 1001 desculpa. Na versão do livro de 500 páginas, ela fala muito mais desculpas do que foi lá. E todos eles acabam, tipo... com a desculpa dela. Gente, é muito incrível. Você se sente completamente encurralado na cena final. Não, e querendo ou não, algumas pessoas acharam meio forte, né? O jeito que ela morreu. Mas é porque se ela tivesse ido pra um tribunal mesmo, ela ia dar um jeito de se livrar daquilo. Ia, porque não foi a primeira vez que ela foi pro tribunal, entendeu? Tipo, aí como ali era todo mundo que odiava ela, então era o único jeito de matar ela, senão ela ia dar o jeito. Então, tipo, aí, por isso tanto que ela quase tava conseguindo dar um jeito, que ela quase pegou os criados lá. Foi. Então, tipo, ela qualquer coisa... No livro de 500 páginas, você lê esse negócio assim, tipo, você fica... Você não tem reação. Porque o jeito que ela luta pela vida e todo mundo lá, e daqui a pouco dá muita dó dos criados, que eles começam a tremer, eles quase soltam ela. E aí o Lord Winter vem gritando, não, troca os criados. No livro você fica sem ar, de verdade. Fora que no livro de 500 páginas, o Carrasco, ele meio que leva, eu não lembro o que é exatamente, mas ele mata a Milady, coloca a capa em volta dela, ele marca ela também, tipo aquele negócio com a flor de lis. Aí ele fala, caso alguém venha nesse rio e encontre esse corpo, vai saber que não foi um assassinato de bar, assim, um assassinato feio. Foi um assassinato pela ordem da França. Aí a gente marcou com a flor de lis. Isso, e a gente cortou da série pra não ficar muito grande, né? A gente cortou também porque a gente não lembrava de onde que ele tirou esse símbolo. Aí não lembrava o que era exatamente. Só lembra que ele marcou, mas não lembrava o quê. Sabe por quê, gente? Porque esse livro de 500 páginas, a gente leu ele online pelo celular. Eu terminei de ler ele e a gente tava comentando sobre a história. E depois, quando a gente foi pegar pra começar a fazer o resumo, o site sumiu, a gente não achava mais o site. E a gente procurando o site, a gente tinha marcado como favorito, mas tipo... Tinha só uns prints salvos, né? Que a gente tinha tirado uns prints, mas sumiu. O site morreu. Isso, aí a Hayley chegou e falou assim, peraí, eu vou achar. E ela baixou esse livro de 400 e poucas páginas. E ele, comparado a alguns outros, era o mais perto da história. E aí, tipo, foi o que a gente usou mais. E eles têm essas diferenças, gente, porque o livro foi reescrito mais de uma vez. Então, um era de uma... editora, outro era de outra. Então, a gente... fez isso, né? A gente leu mais de um livro, mais de uma editora, pra ficar o mais próximo possível da história. A gente queria ter muito cuidado pra escrever esse livro. Porque a gente queria que fosse o mais próximo da história possível. Porque, querendo ou não, As Três Mosqueteiras é um dos melhores filmes da Barbie. E Os Três Mosqueteiros é um dos melhores livros da história. Que foi, tipo, passado por gerações, assim. Eu falei, gente, e a gente não consegue achar facilmente, assim, na internet, em outros lugares, assim, desse jeito contado. A gente nunca chegou a ver desse jeito contado. A gente falou, quer saber? Vamos fazer detalhado sim. Também, gente, sobre a música aí da abertura, né? Dos Mosqueteiros de Lorrey. Sim, a gente pegou o playback de Maria do Bairro. Era pra ser da Marimar. E a música era um pouquinho diferente, só que a Hayley falou assim, não, Maria do Bairro vai ficar melhor. Eu ficava falando Marimar e ela falou, não, Maria do Bairro. Até que a gente viu que realmente combinava mais, aí... A gente fez da novela mexicana, porque quando a gente tava conversando sobre o livro e como a gente ia fazer o resumo, falou assim, isso tá parecendo uma novela mexicana. Aí a gente chegou e fez a abertura de novela mexicana, Los Mosqueteiros de Lorrey. Então, minha gente, fizemos com carinho pra vocês. Então, meu povo, minha pova, este foi Los Mosqueteiros de Lorrey. Estes são eles,
Los mosqueteros de los rey. Y D'Artagnan no queda Gascoña. E sonhos de mosqueteiro assustam sus segredos que o fazem sofrer. Estes são eles, los mosqueteiros de los rei. Portos que é muito mais que namorado e é muito vaidoso. E o poeta Aramis que não sabe o que quer. E é para uma simples joia decidir o futuro de um país. E tudo está nas manos destes 4 bravos heróis. Estes são os mosqueteiros de los rei.